Olá, você do Mecânico Online, tudo bem? A partir de agora você acompanha a nossa avaliação do novo Honda WR-V, a versão EXL com transmissão CVT, motorização 1.5, 16 válvulas. Você já pode acompanhar no nosso canal aí as impressões que a gente teve com o WR-V no lançamento, e agora a gente passou um período maior com o veículo aqui no Recife, e avaliou o WR-V. Então vai destacar mais alguns detalhes que a gente tinha observado nas primeiras impressões no lançamento, e você vai poder analisar aí o perfil do carro, que a Honda chama de SUV, quando na verdade aqui a gente tem um crossover, que é o quê? Um carro com perfil de utilitário. E utilitário que eu já destaco esse sistema que você tem de organização aqui dos bancos que a Honda oferece, que chegou lá com o Honda Fit e que acontece muito bem tanto no HR-V como aqui no WR-V. Você consegue organizar os bancos do carro de forma a poder transportar um objeto com tamanho maior. Isso já é um item muito legal e vai no perfil característico de um veículo utilitário, perfil característico de um crossover e não de um SUV, como a Honda tenta chamar o WR-V, quando na verdade ele é um carro, né, um Honda Fit, que a gente até brinca anabolizado aí um pouco mais forte, que teve aí um reforço na estrutura, um reforço muito bom, um bom comportamento da suspensão, mas não deixa de ser um Honda Fit um pouco maior. E é isso que a gente percebeu durante a nossa avaliação aqui no Recife, durante alguns dias que a gente teve a oportunidade de rodar com o WR-V, e vai passar para você. Você que está interessado, que está na dúvida entre, vou comprar um Honda Fit, vou comprar uma HR-V, por exemplo, vou comprar o WR-V ou outros modelos aí da concorrência, a gente vai passar a impressão que a gente teve do modelo. Para começar, vou destacar logo um item que eu acho importante na condução, no dia a dia, que eu senti falta, que é o aviso sonoro, né? Aquele alerta sonoro na hora que você está manobrando com o veículo. Então eu vou colocar aqui a marcha ré, você vai ter a visão. Ele tem câmara de ré, mas ele não tem o aviso sonoro. Eu acho que essa é uma característica que eu lembro aqui, que também era assim no Honda HR-V. Então na hora de manobrar, às vezes eu vou falar a verdade, entre ter uma câmera e ter o aviso sonoro de distância, de proximidade, que tem um sensor e está dando esse aviso para você, eu considero de certa forma que o aviso sonoro ele é mais importante. Porque muitas vezes você coloca a marcha ré e pode ter uma criança, pode ter um carro muito próximo, e até você olhar na leitura, o aviso sonoro ele já dá um indicativo para você de que para, aviso contínuo, você não pode sair com o carro naquela situação. Então eu senti falta, esse é um item que eu acho básico, assim, deveria ter aqui. A gente está falando na versão EXL CVT, a versão top, mais completa, cerca de R$84 mil, então teria que ter esse item aqui no Honda WR-V. São melhorias, com certeza, isso talvez não seja um item decisivo na sua compra, mas fica a título de conhecimento, a avaliação que a gente faz, o que a gente passa, o que a gente compara com outros modelos, com segmento, itens de tecnologia, e fazer essa comparação entre custo-benefício. Então já senti essa falta aqui do aviso sonoro, do alerta sonoro, né, do sensor, como a gente brinca, o sensor de estacionamento aqui na parte de manobrar o veículo. Como é um carro que tem transmissão automática, transmissão CVT, que é continuamente variável, você já imagina a ideia de dirigir o carro de boa, na tranquilidade, e estar aqui com o braço. Opa, no braço não tem lugar não, né? Não tem lugar para ficar o braço aqui, aquele apoio de braço legal que a Honda também não disponibilizou aqui, não disponibilizou no caso do WR-V. Então não tem um apoio de braço e ainda tem esse freio de mão aqui que, pelo valor, mais de R$84 mil, assim, o freio de mão elétrico aí seria muito bem-vindo no caso do WR-V, porque fica todo o espaço aqui, console aqui, o meio do veículo, com esse freio de mão. E senti falta, com certeza, claro, do apoio aqui de braço, para permitir uma condução mais de boa, mais tranquila no dia a dia no trânsito urbano. O acabamento do carro está justo, está de acordo com o segmento, apesar de ter muito acabamento aqui em plástico, mas nas portas há um pouco de revestimento aí em tecido.
Vai para aqui, ainda continuando aqui na porta, vou para o vidro elétrico, que é algo que dá estresse. Eu sempre estou falando, isso acontece com algumas marcas japonesas ou outras aí que visam muita economia. Economia não só na peça, mas também no processo de produção. Apenas o vidro do motorista tem um botão com a sinalização alto, o nomezinho alto. Os outros 3 botões não tem nada. E dentro do veículo os botões também são limpos, sem nenhuma informação. Então à noite, já começa por aí, você já não tem essa visualização. Você só tem a visualização do motorista com esse alto. O do motorista dá um toque, você vê que o vidro abre e fecha de uma vez. Já o do passageiro, eu tenho que ficar aqui com o vidro, eu tenho que ficar aqui com o botão o tempo todo segurando. São detalhes, mas são detalhes num carro de mais de 80 mil reais. Isso não pode continuar, gente. Tem que melhorar, tem que oferecer mais para o consumidor, porque não é barato. É um carro com motorização 1.5 litros e poderia ter mais item no conforto. Não adianta passar essa sofisticação aqui, ó. Ele bota o material que dá uma interpretação desse material de mais qualidade, quando você deixa de lado itens de tecnologia que na hora, no dia a dia, você está dirigindo com o veículo, você precisa de facilidades, não ficar aqui o tempo todo apertando o botão. E só o do motorista ter a sinalização. Também não custa nada ter a sinalização, pelo menos uma linha sobre cada botão aqui, sobre cada tecla, para que à noite você possa ter o acesso mais facilitado. Aqui a gente tem um controle elétrico de retrovisores, funcionou tudo de boa, tudo tranquilo. Espelho não é eletrocrômico, então nada de bater farol do carro aqui, ele vai ficar batendo na sua vista. Você tem que vir aqui e baixar. Não tem a tecnologia do espelho eletrocrômico, que eu considero muito interessante. Tem um limpador aqui de para-brisa, que é assim, eu peguei algumas chuvas aqui no Recife. Esse carro, que é até outro item, você já vai observar aí, para poder mexer aqui no computador de bordo, né? Você ter as informações, tem que ir numa alavanca, parte separada. Isso não é cômodo, não é legal. Continuo também reforçando esse item. Tem que vir aqui para alguma alavanca, ou aqui você tem um volante multifuncional, então coloca as informações do computador de bordo por aqui. Eu tenho que tirar a mão do volante, colocar a mão aqui para observar as informações do carro. Isso não é interessante, tá? Esse carro tem 2.440 quilômetros. Eu rodei com ele aqui cerca de uns 300 quilômetros já com esse carro. Fiz uma média de 8,8 quilômetros por litro rodando com etanol, o tempo todo com ar-condicionado, sem economia, assim, pisando de boa, andando de boa com o carro. Então 8,8 quilômetros por litro. Essa é a minha média, tá? O carro, ele tem índice A, ele foi muito bem no teste do Inmetro e varia muito. A gente não pode nunca estar variando o consumo em função do modo de como cada um dirige. Eu já sou dirigir um pouco mais esportivo, puxando mais do carro de certa forma, então o consumo tende a apertar um pouco mais. Então a gente dá uma olhada aqui na informação do carro. Mas o que é que eu estava falando? Na hora que você vai para a quilometragem, né, do carro que eu fui observar aqui, eu vou aqui para a questão do limpador de para-brisa. Peguei muitas chuvas aqui no Recife andando com esse veículo, e o que eu notei é que, apesar de ser um carro novo, as borrachas aqui nesse momento estão até jogando bem, mas na hora que a chuva pegou pesado, a gente notou aqui que não tinha uma eficiência muito boa de limpeza das borrachas, considerando que a gente está com um carro novo. São itens aí também a serem melhorados. Característica legal, ele tem aqui no painel um indicativo de cores, como acontece no Honda HR-V. Vou parar por aqui, que você vai aumentar a velocidade, que você diminui. Tem um indicativo aqui, a gente está azul porque está com o carro parado, ligado, e à medida que você vai dirigindo mais economicamente, no caso, luz verdinha, ela vai ter um indicativo aqui, mostrando que você está com foco na economia. De um modo geral é isso, o aspecto interno aqui do carro. As mulheres que vão querer fazer a maquiagem tem que acender a luz diretamente aqui, não a luz no espelho. Eu sou mais da linha de acreditar que são melhorias que hoje em dia, como a nossa engenharia está trabalhando com o preço do veículo que está caro no Brasil, o custo também de produção, algumas marcas elas já fazem um projeto de vida do veículo, e alguns itens que todo mundo sabe, conhece, tem que ter no carro, eles terminam projetando isso para a vida do veículo, e aos poucos eles vão surgindo. Então nessa versão aqui, nesse momento, o lançamento é o novo Honda WR-V. Ele deixa de oferecer alguns itens que seriam comuns aí a gente encontrar em outros veículos, mas não tem ainda aqui. Vamos dar uma volta então, você analisar um pouco o nosso comportamento dinâmico do Honda WR-V.
Vou ligar aqui o farol. E o interessante é que, apesar de ter a informação aqui do relógio, quando eu ligo o farol do carro, o computador, o sistema aqui de navegação, ele interpreta que está à noite, né? Eu estou com o farol do carro ligado, apesar do WRV ter luz diurna, mas na hora que eu ligo, vou ligar aqui o farol, você vê que ele automaticamente, várias coisas aqui aconteceram ao mesmo tempo. Você vê que ele já fica escuro, interpretando que a gente está à noite, né? Talvez esse item fosse ou por algum sensor ou diretamente pela hora do veículo. Talvez fosse interessante para não mudar isso aqui, ou tivesse a opção de escolher mais diretamente. São muitas as funções que a Honda disponibiliza aqui no Central Multimídia, mas cada uma tem uma função, não é aquela coisa muito intuitiva. Você tem que ir escolhendo. Se você está no rádio, está aqui para USB, poderia ser um pouco mais simples o funcionamento dessa Central Multimídia. Mas vamos para o comportamento, vamos para o comportamento dinâmico. Motorização 1.5, produz aí cerca de 115 cavalos de potência. Você pisa, o carro responde bem, ele não chega, não é um carro pesado para o motor que tem. Em algumas situações a gente observou aí o ruído, né, um pouco do ruído que entra no habitáculo. Vou pisar aqui um pouco mais, ó. Mas você não tem, o carro não amarra, o carro não fica dando aquelas, né, segurando um pouco para passar a marcha, não. Ele passa a marcha de boa, tranquilo. Então tem um bom comportamento, o comportamento tanto da transmissão quanto desse motor aqui, que já é um motor conhecido da Honda, já conhecido dentro da família dos modelos, e a Honda manteve, oferecendo aqui no caso do WRV. Um item muito bom quando a gente fala em mecânica online aqui no WRV é a suspensão. Realmente o trabalho da suspensão foi o que a gente viu, conheceu na fábrica, esteve lá na apresentação, no lançamento, eles também destacaram isso, e a gente comprova no dia a dia aqui que a suspensão realmente ela aguenta bem aí as dificuldades aqui, principalmente no Recife, que depois que chove, né, tem muitos remendos, já começa errado daí, e depois que chove, remendos parece que eles foram feitos com sonrisal, e aí depois que chove eles abrem todos. É incrível o serviço, mas isso não é o link da nossa matéria hoje que a gente está destacando aqui. A gente está falando que, de certa forma, o bom comportamento aí do WRV, que amortece bem todos os obstáculos que ele encontra aqui das vias. Apesar do bom acerto da suspensão, a gente sentiu falta do controle de tração e estabilidade, né? Isso é um item que, assim, lá fora já é bastante oferecido, e aqui no Brasil a gente ainda nota que as marcas seguram para oferecer, né? Tem uma certa dificuldade aí que não é oferecido, e isso reflete muito na segurança, no controle do veículo. O ar-condicionado digital aqui é básico, né? Estou falando de um carro de mais de 80 mil reais, sempre vai ser esse comparativo, né? É o fator preço. O fator preço é o que faz a diferença. O cara que entra aqui num carro que é o ar-condicionado, tá bom, mas a gente está falando de um carro que tem um valor mais alto. Então um carro como esse não tem um ar-condicionado digital, um ar-condicionado dual zone, não tem nem muito o que falar, assim, o que discutir. É um item que tem que ter, tem que ser oferecido no WRV. WRV que tem um excelente espaço de porta-malas, uma boa capacidade aí para o transporte de cargas também. Então dá para ir bem acomodado a família, porque ele tem um bom espaço interno, tá? O espaço interno realmente é muito bom, é generoso, dá para transportar aí a família que vai no banco de trás também. Tem um bom espaço interno e uma boa capacidade para o transporte de malas. Aqui na transmissão automática CVT você tem a opção de colocar no modo esporte, tá? Difícil é ter essa oportunidade de utilizar hoje aqui no Recife. A gente tá pegando um trânsito muito grande, mas legal, você tá numa viagem, você quer ter mais controle do carro, não tem opção aqui de borboletas, mudanças sequenciais
também não oferece, né? Então não tem nem a sequência aqui na borboleta ou mudanças sequenciais aqui direto na alavanca. Eu vou sair agora um pouco mais rápido no modo esporte para você observar o comportamento aqui do Honda WR-V. Você vê que ele mantém um pouco mais o giro do motor para só depois realizar o corte. Ao mesmo tempo a gente nota o ruído aqui no habitáculo fica ainda maior, né? Vou voltar para o modo drive para tentar diminuir mais. Também acredito que uma melhoria aí na acústica do veículo pode ser realizada aí no caso do WR-V. No aspecto de design, né, o pessoal sempre tem aquela questão do que é relativo. O design da frente do carro passou muita robustez, né? Tem toda uma performance aí, realmente uma presença de um carro maior. E já na parte traseira, como você pode até observar, há um design mais diferente. Talvez, se eu puxar muito aqui, poderíamos dizer que lembra um pouco a traseira do novo Civic, né? Resguardadas aí as proporções, mas ao mesmo tempo é um design diferente, esse adotado pela Honda aqui no caso do WR-V. Então é isso, agradecendo a você que acompanha nossos vídeos, que compartilha nas redes sociais as matérias, avaliações, primeiras impressões do Mecânico Online, e até o próximo vídeo, até a próxima matéria para você. Um abraço, valeu, tchau, tchau.